O que de fato viemos aqui fazer, trazer a reflexão da noite. Nós vamos trabalhar sobre o tema preparado para o encontro com Deus. Preparado para o encontro com Deus. E o texto vai ser Amós 4, versículo 12. Eu pediria agora que ligasse as lâmpadas. Nós não vamos mais ter interrupção por questões da luminosidade e também porque o negro no escuro não fica bem na foto, né? Então, ligasse ali as outras lâmpadas. Diz assim Amós 4:12: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então a frase final aí: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Que o Senhor nos abençoe, faça-nos entender plenamente a sua palavra. Queridos, todos nós tivemos já vários encontros na nossa vida, com a sua namorada, encontros econômicos para tratar de assuntos econômicos, assuntos diversos. Todos nós um dia, em algum momento, nós marcamos um encontro. E é um encontro onde todo o ser humano terá. Há dois encontros onde todo o ser humano terá. É impossível nós fugirmos desses dois encontros. O primeiro encontro é o encontro com a morte. Todos nós haveremos de morrer, exceto se Jesus voltar e nós estivermos vivos. De outra forma, teremos que ter o encontro com a morte. O segundo encontro que todos nós teremos é o encontro com Deus. Aqui em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, diz que há uma só morte, depois disso o juízo. Primeiro o encontro com a morte, depois o nosso encontro com Deus. Então não há como fugirmos dessa realidade. Não há como fugirmos dessa realidade. Agora, o que o texto nos diz é assim: prepara-te para esse encontro. Para o encontro com Deus, nós temos que estar preparados. É o único encontro onde o ser humano não pode ali aparecer e dizer: olha, eu não me preparei para esse momento. Você pode, para qualquer outro encontro na sua vida, não estar preparado. Mas para o encontro com Deus, nós temos que estar preparados. Sejamos crentes ou não. Porque também todos nós crentes haveremos de comparecer diante de Deus. Conforme nos mostra 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que a igreja, os crentes, nós haveremos de comparecer diante de Deus, não para sermos julgados, se iremos para o céu, se iremos para o lago de fogo, não. Mas é a nossa aparição diante dele para a retribuição pelas boas obras. Seria o momento galardoador, o momento onde nós receberemos os nossos galardões pelo nosso trabalho feito no reino de Deus. É o que Paulo mostra ali. Toda a igreja haverá de comparecer diante de Deus. E o segundo texto que nós poderíamos citar, já é aquele texto onde aqueles que não forem salvos haverão de comparecer diante ao tribunal de Cristo, o tribunal do trono branco, para receberem a penalidade do julgamento eterno, que é a condenação no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículos de número 11 e 12. Eu gostaria que, se possível, Paulo, você projetasse aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, para confirmarmos então o que foi dito. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse aí, se você pegar o texto, tanto o contexto anterior como o posterior, vai mostrar que é o julgamento condenatório, é o julgamento daqueles que não receberam Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador e morreram, portanto, distante de Deus. Mas voltando ao nosso tema, preparado ou preparo para o encontro com Deus. Por quê? Por que nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus? Primeiro, é porque a vida é curta e ao mesmo tempo incerta. A vida é curta. Eu tenho uma frase, é claro que ela nunca vai se tornar famosa, mas eu costumo dizer: a vida é uma eterna molecagem. E quem desta forma não crê, sofrerá as suas penalidades. No auge da sua vida, quando você pensa que vai agora gozar a plenitude da vida, a morte bate na sua porta. Quantas pessoas achavam que agora eu estou no auge, agora eu vou só desfrutar. Aí de repente, a morte bateu na porta dele. Ou seja, a vida, além dela ser curta, ela é incerta. Nós não sabemos o momento que ela vai findar. Portanto, se não sabemos o momento, a melhor forma é estarmos preparados. Estamos preparados. Segunda coisa, dentro desse aspecto do porquê precisamos estar preparados, é porque a morte é certa. A vida, ela é curta e incerta, mas a morte é certa. Não sabemos o dia e a hora, mas ela é certa. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz claramente, olha o que apresenta Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, Adão. Então, a nossa alma, ela já nasceu doente espiritualmente. Desta forma, como resultado, como salário dessa doença do pecado, eu terei que morrer. É o salário do pecado, é a morte. Então não tem como fugirmos desta realidade certa. Certamente que nós não gostamos de falar sobre o assunto, certamente que nós não queremos nem pensar no nosso funeral, né? Algumas pessoas que logo espraguejam, não, mas é uma realidade, irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Pode ser que você seja o último desta plateia que vai morrer, mas você vai morrer. Pastor, vamos mudar de assunto, né? Realmente é um assunto indigesto, mas é uma realidade. É uma realidade. Vamos falar de amor, né? Vamos falar de bênção, de galardão. Deixa esse negócio de morte para lá. Mas é real, é real. Um outro porquê nós devemos, do porquê nós devemos nos preparar para o encontro com Deus, é porque o julgamento já está determinado. Não tem como fugirmos. Aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, o texto sagrado diz que Deus já determinou um dia em que com justiça há de julgar o homem. Então já está determinado. No escrito de Deus já tem o dia, a hora
o mês, o ano, os minutos e tudo mais. Não há como mudar. Não é uma questão bíblica onde, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir Deus para que cancele isso aí. Não, não há mais como mexer nisso aí, já está determinado. Deus já determinou, já tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, não tem como fugirmos dessa realidade. Não tem como fugirmos. Não tem como escaparmos. E, por último, o último porquê devemos nos preparar é porque a eternidade, ela dependerá do nosso preparo. A eternidade para nós, ela dependerá do nosso preparo. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Olha o que Deus diz aí em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, para que nós tenhamos a comprovação bíblica de que a eternidade dependerá então do nosso preparo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, irmãos, algumas pessoas dizem, mas como você pode crer que você será salvo? Não, a Bíblia, ela é bem categórica, ela é bem clara, dizendo, olha, se você tomar esta posição, se você fizer isso, você é salvo. No entanto, se você tomar esta outra posição, este outro caminho, você será condenado. É simples. Não é aquele negócio em que muitos dizem, não, mas Deus é que sabe. Não, Deus não sabe não. Quem tem que saber é nós, mediante a nossa posição tomada diante de Deus. Entendeu? Não é aquele negócio de dizer, mamãe mandou eu bater desse bia aqui, é salvo. Mamãe mandou eu bater, é condenado. Não, não é assim não. Então, a salvação, ela é adquirida, e eu uso a expressão, ela é conquistada, porque Jesus disse assim, aqui, em vida. Não é aquela situação de dizer, ele morreu, agora nós vamos fazer melhorias para que ele possa se tornar melhor diante de Deus. Vamos fazer aqui uma missa, um culto, vamos fazer uma reza, vamos fazer uma oração, vamos acender vela. Não, acabou. A conquista é aqui. Há uma só morte, Hebreus capítulo 9, diz, há uma só morte, depois o nosso encontro com Ele, certo? Então, essa questão da eternidade dependerá do nosso preparo. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o que diz o texto? Escolhe, pois, a vida. Em Mateus, Jesus 13, olha, o caminho estreito, o caminho largo, a porta estreita, porta larga. Entra pela porta estreita, não vai pela porta larga. A porta estreita conduz à salvação, a porta larga, o caminho largo conduz à perdição. Então, é uma questão de escolha. Então, meu querido, o meu desejo é que você tenha longevidade, muitos anos, você morra velhinho, né? Mas o meu desejo não é a garantia de que isso vai acontecer. O desejo de cada um de nós aqui era morrermos com 90 e tantos anos, 100 anos, ainda com saúde, né? E aí deitava ali para dormir e de manhã a gente estava morto, tranquilinho, né? Com 99 anos, 110 anos, tá, beleza, sem dores, sem dar trabalho para ninguém. Seria bom. Dizer, o Lindomar vai morrer com 112 anos, velhinho, mas com saúde, sem dar trabalho para ninguém. Maravilha, seria bom. Mas ninguém pode garantir isso.
O salmista, no Salmo 27, versículo 1, diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz. Portanto, querido, a melhor forma, a melhor coisa é estarmos preparados. Se a morte bater hoje na minha porta, se ela bater daqui a 20 anos, não importa o dia que ela bater, estejamos preparados. Segundo ponto dentro do nosso sermão, eu falei, preparo para o encontro com Deus. Primeiro por que estarmos preparados? Segundo, por natureza não estamos preparados. É o segundo ponto. Por natureza nós não estamos preparados. Queridos, vamos pensar assim: você nasceu, você nunca pecou, nunca cometeu nada de errado. No entanto, você durante sua vida não reconheceu Jesus como Salvador. Então você morreu sendo um homem bom sobre a face da terra, sem ter cometido nenhum pecado. Para onde esta criatura vai? Para o inferno. Mas pastor, ele foi uma gente boa, não pecou, não fez nada de errado. Pois é, mas ele vai para o inferno. Mas vamos pensar um outro caso. O indivíduo nasce, é alguém perverso, ladrão, bandido, perverso. Mas aí no último dia da vida dele, ele está doente lá, um crente chega, faz o apelo para ele: você aceita Jesus como seu Salvador? Aí ele crê e diz: eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí ele morre. Para onde ele vai? Para o céu. Não, pastor, está errado. Está tudo errado. Como é que alguém que nasceu, viveu sem pecar, vai para o inferno? E esse aqui que pecou a vida toda, agora vai para o céu? Sabe qual é a diferença? É que para entrar no céu, tem que ter Jesus. Para entrar no céu, não precisa boas obras. Para entrar no céu, não precisa de nenhuma outra credencial, senão dizer: Jesus disse que eu vou entrar. Lucas 23, 43, aquele ladrão na cruz, era um caba safado, mas no momento quando ele olha para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E entrou no céu. Mas pastor, é muito injusto. Não, é só aceitar Jesus, é muito simples. Estava o pregador em uma cidade norte-americana pregando, e alguém disse assim: pregador, o que é que alguém precisa fazer para ir aos céus? Ele disse: reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aquele indivíduo, ainda insatisfeito, disse: pregador, e o que alguém deve fazer para ir para o inferno? Ele disse: é simplesmente nascer, viver e morrer. É só isso. Então, meu querido, por natureza nós não estamos preparados. Jeremias capítulo 17, versículo 9, deixa bem claro que o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O texto ele é categórico. Olha aí: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós nos reputamos por sermos boa pessoa. Não, eu sou gente boa, eu sou cara nota 10. É só engano, é só engodo, é algo balofo. Entendeu? Então talvez você pense de você a pessoa mais excelente do mundo. Talvez eu me considere uma pessoa mais excelente do mundo. Mas é só o coração nos enganando. Nós somos maldosos. Aquele pensamento maldoso, aquele desejo maldoso. Quem aqui nesse auditório, nessa semana, ouviu ali as reportagens
viu como é que está a situação do Brasil. Quem dessa semana aqui não desejou matar alguém? Alguém pode levantar a mão aqui? Quem não desejou matar alguém essa semana aqui? Você que se informou, dar notícia, tudo direitinho. Tem gente que está com medo assim. Pois eu desejei, gente. Eu não vou nem dizer o nome dele, porque vocês sabem quem é, um careca. Eu peguei. Mas pastor, você fez isso. Eu sinto muito. Aqui eu lá no desvio da nossa mente, a gente está querendo matar alguém. O pessoal está olhando para o pastor Edmar. Não, não é o pastor Edmar que eu desejei matar, não, senhor. Rapaz, jamais. Não, não é ele não, outro careca, mas ele não. Então aqui eu lá você está em oração, em santificação, e sua mente lhe trai. É o coração velho, mostrando que ele é enganoso. Não tem como nos mantermos naquele trilho puro da santidade sem nos desviarmos um só segundo. E eu acho difícil aquele que levantou a mão assim, a meia mão, porque ninguém levantou a mão, só não ter pensado essa semana em matar alguém. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Só quer dizer que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Então, por natureza, nós não estamos preparados. Segunda coisa, dentro desse aspecto, por natureza nós não estamos preparados, é que a nossa vida está errada. Olha o que diz Isaías 64, versículo 6. A nossa vida, irmão, está errada. É difícil a gente não falar mal do indivíduo. Andando e sem querer a gente está falando mal do outro. Andando sem querer a gente está praticando. Mas você que é nosso convidado, você que está nos vendo, mas pastor e crente faz isso? Crente também é um ser humano. E por mais que nós busquemos nos manter no patamar da santificação, aqui, acolá a gente vacila, dá um deslize, pisa no lodo. Olha o que diz aí, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. O que era trapos de imundícia no Velho Testamento? Absorvente. Trapo de imundícia era o tecido que as mulheres colocavam no seu período menstrual. Era o absorvente da época, eram os traços de imundícia. Então o que as justiças diante de Deus é comparado como um absorvente usado. Eita! Foi pesado demais, muito pesado. Então me derrubou, me esbofeteou, me deixou lá embaixo. E eu que pensei que fosse um cara tão... Está aí, ó. Querem que continue o versículo? Ele vai continuar batendo em nós. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. Você nos pega de surpresa. E aqui e acolá, essa surpresa nos mostra a nossa iniquidade. É aquilo que eu já falei. Eu até disse que eu tenho procurado falar menos. Eu tenho buscado me disciplinar. Porque quem fala mais termina falando besteira. Vocês vão sair daqui numa boa. Ninguém vai criticar você porque você entrou mudo e mudo vai sair. Mas alguns vão dizer, o pastor João Pedro errou ali no português. O pastor João Pedro disse isso. Por quê? Porque eu vou passar aqui 35, talvez 40 minutos falando. Então quem fala mais, erra mais. Eu tenho procurado me manter mais calado, falar menos, para poder errar menos. Dentro desse aspecto, porque a nossa natureza, na nossa própria natureza nós não estamos preparados, é que o nosso relatório
relatório, vamos assim dizer, os nossos feitos, eles são ruins. Eu perguntei em uma mensagem aqui, já pode até preparando o texto de Mateus 15, 19, Paulo. Eu perguntei numa mensagem aqui na igreja, gente, já pensou se o mundo todinho, todo mundo, todos os seres humanos, fosse igual a você, o mundo seria bom? Vou fazer essa pergunta de novo a você. Fazer a cada crente, vou fazer aos nossos convidados, fazer ao Portela ali, nosso convidado, fazer a você. Se todo mundo, todas as pessoas do mundo fossem igual a você, você acha que o mundo seria bom? Se todo mundo, todas as pessoas fossem igual a mim, meu amigo, o mundo era triste. O mundo era sem graça. O mundo não era colorido, era preto e branco. Porque os nossos feitos, dentro do relatório que nós fazemos de nós mesmos, eu sou gente boa, eu sou, não. Mas Deus sabe. Deus sabe. Nosso relatório ele é ruim, Mateus 15, 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho, blasfêmia. E aí, se fosse, era a noite todinha falando. Então, irmãos, havemos de concordar com a palavra, de que nós não somos essa bola toda que nós pensamos ser. Não estou me referindo exclusivamente a você, mas a nós. Se você quiser sair do grupo nesse momento, dizendo, não, eu não, me tire desse grupo, tudo bem. Mas a Bíblia, ela coloca que todos pecaram, Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Irmãos, amigos, o pecado, ele é tão rápido, porque nós pecamos por ações, obras, né? Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por omissão, nós pecamos por palavra, sabe? Nós pecamos por muitas coisas e é difícil nos mantermos sem pecar. É muito difícil. Eu diria que nesta dimensão é impossível. Não estou aqui abrindo uma brecha a que caiamos nós no pecado. Já que o pastor disse que é impossível, então vou cair na depravação. Não, só estou dizendo que por mais que busquemos o patamar da santificação, não deixaremos de pecar. Porque num simples pensamento, nós pecamos. Jesus disse assim: aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras no seu coração, ele cometeu com ela adultério. Ou seja, ele pecou equivalente a um adultério prático, um adultério psicológico. Não é olhar para uma mulher e achar bonito. Não é a mulher olhar para um homem e achar bonito. É normal você olhar para mim e me achar bonito. É normal, né? Tudo bem. Mas o anormal é você começar a colocar, eu começar a colocar pensamentos fornicários ou de adultério na minha mente. Aí é um pecado equivalente ao adultério prático. Tá vendo? Só na mente. Eu nem fiz nada. Eu não falei para a pessoa, mas planejou na mente. Então, pecar, deixar de pecar nessa dimensão é impossível. Então não somos essa bola toda. Por último, preparo para o encontro com Deus. É como me preparar. Eu falei no primeiro ponto, por que preparar-se? Falei no segundo, por natureza não estamos preparados.
E agora como preparar-se. É simples. Primeiro, pelo arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19, o autor aqui vai mostrar a frase onde se diz, 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. O que é arrepender? Essa palavra arrepender, na época de Cristo, era uma palavra militar, que significava meia volta vou ver, vai marchando dessa posição, aí dizia meia volta vou ver, aí volta ao contrário. Então arrepender-se é voltar dessa progressão que estamos indo cada vez mais ao mundo. Então reconheça que você não é essa bola toda que imagina ser. Você não é essa bola toda que falam de você. Vez por outra, nós recebemos elogios. Mas o elogio ele é muito perigoso. O elogio ele é muito perigoso. Às vezes a crítica ela é mais benéfica a nós do que os elogios. Porque o elogio, ele nos coloca num patamar de orgulho. Então eu já... E a crítica às vezes nos enterra. E nos faz entender que precisamos crescer, precisamos evoluir. Mas, quando nós temos ciência, quando nós temos conhecimento, quando nós já fizemos autoavaliação e já sabemos quem somos, o elogio não tem poder sobre mim. Não tem poder. Então, às vezes as pessoas, elas, claro, tecem crítica, mas tecem também elogios. E eu consigo agradecer, mas avaliar e dizer, realmente eu não sou tudo isso que ela falou. É porque ela não me conhece. Ok? Então, queridos, nós precisamos nos arrepender. Crermos que nós não somos tudo isso que imaginamos ser, mas que precisamos ser aquilo que Jesus quer que sejamos. Segunda coisa de como nos prepararmos, pela fé e confissão ao Senhor Jesus Cristo. Tenha fé que só o Senhor Jesus pode lhe dar a salvação e receba-o como Senhor, como Salvador da sua vida. E eu quero fazer destaque essas duas expressões, Senhor. Senhor é aquele que manda, é aquele que dita as regras para mim. Se Ele é o Senhor, eu sou o servo, e o servo, escravo, obedece ao seu Senhor. A partir de hoje, não dite mais as regras, não seja o seu próprio Senhor. Deixe o Senhor Jesus Cristo mapear, colocar você no trilho que você deve andar. Deixe o Senhor Jesus Cristo nortear a sua vida. Simplesmente deixe o volante às mãos de Jesus e passe então para o banco do passageiro. E é muito simples. Quando nós estamos no volante fazendo uma viagem, principalmente em uma estrada, em uma BR desconhecida, nós ficamos de um certo modo tenso, porque não sabemos o que tem à frente, se tem buraco, se tem uma curva perigosa, não sabemos. Mas o Senhor Jesus Cristo já conhece a estrada. E Ele diz, olha, me dá o volante do carro, vai para o banco do passageiro, descansa, deixa que eu conduzo o automóvel. E quando nós estamos na confiança de alguém
que roda todo dia, de alguém que tem experiência, então nós conseguimos dormir, relaxar, descansar. Passe o volante para o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, receba-o como Senhor. Porque Ele não quer apenas ser o Salvador da sua vida, Ele quer também ser o Senhor. Ora, e se Ele já conhece a estrada, o percurso será tranquilo. E por último, do porquê, como nos preparar pela obediência. Ainda lendo aí no ponto passado, Atos 4,12, do porquê, então, pela fé e confissão no Senhor, Paulo. Joga Atos 4,12, por gentileza. Atos 4,12. Olha o que diz Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui está falando o texto do Senhor Jesus Cristo. Note bem esse versículo. Já prestes, nós vimos para cá, eu acho que a Vânia estava vendo alguns vídeos no Instagram, e tinha uma musiquinha ali, uma musiquinha religiosa, totalmente herética, totalmente fora do contexto. Eu não quero citar aqui para não ofender ninguém. Aí eu falei para a Vânia, dê um dislike. A Vânia, dá dislike sim, porque o algoritmo vai ver que não estão gostando, não vai mais botar essa heresia aí fora. Lá, a musiquinha diz exatamente o contrário daqui. O que é que o texto está dizendo? Em nenhum outro nome há salvação. É somente no nome de Jesus. É querer, irmão, é querer, amigo, se enganar, buscar a salvação em um outro lugar. Não há nenhum outro nome. Seja debaixo do céu, também nenhum outro nome foi dado, a não ser o nome de Jesus. Por último aqui, pela obediência. 1 Samuel 15, 22. Deixa muito bem claro. É viver na obediência de Cristo. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Miqueias, ele diz assim: com que me apresentarei diante do Senhor? Com 10.000 couro, com azeite, etc. Aí ele responde: o que Deus pede de ti, homem, senão que ames a misericórdia, pratique a justiça e andes humildemente com o teu Deus. É só isso que Deus quer. Ele não quer nada mais. Então, sermos obedientes é tudo o que Deus requer de cada um de nós. Então, meu querido, se nós de fato nos arrependermos, voltarmos, dermos meia volta no convertimento, se pela fé nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, se pela fé nós mantermos esta obediência, então estaremos nós preparados para o encontro com o Senhor, preparado para quando a morte bater a nossa porta. E eu pergunto a você, se Cristo voltasse hoje, vamos ser sinceros, não vá sair pela tangente dizendo Deus é que sabe. Mas se nesse momento Jesus voltasse,
para buscar os seus. Você acha que iria com ele? Você acha que subiria com ele? Vamos ser sinceros. Algumas pessoas, elas buscam fugir da responsabilidade de responder essa pergunta, dizendo, mas Deus é que sabe. Pois deixa eu lhe dizer aqui, Deus não sabe não, quem tem que saber é você. Quem tem que saber sou eu. Quem tem que saber somos nós. No livro do Apocalipse diz, e eis que dirão, capítulo 7, eis aí o nosso Senhor, a quem tanto esperávamos. Que naquele glorioso dia, quando a trombeta tocar, quando Jesus aparecer, possamos de fato estarmos nesse patamar de dizermos, eis aí o nosso Senhor, a quem tanto esperávamos. Porque Mateus capítulo 25, 41 diz, que aqueles que não estiverem preparados serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, finalizamos a nossa reflexão da noite dizendo, preparemo-nos para encontrarmos-nos com o Senhor teu Deus. Prepara, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Mas, terminando a reflexão, eu quero fazer um convite a você. Talvez você tenha respondido com sinceridade do seu coração à pergunta que eu fiz, se Jesus voltasse hoje, se você subiria com ele. Talvez você tenha respondido, não, eu acho que eu não subiria. Então, a partir de agora, vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar juntos, para que juntos subamos para o encontro do Senhor nos ares. Para isso, nesta noite, receba Jesus na tua vida, como teu Senhor, como teu Salvador. É o primeiro passo. E aí, a igreja está orando, e eu aqui faço a pergunta a você. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você simplesmente vai levantar a sua mão, e nesse gesto tão simples, você vai estar dizendo com ele, eu estou recebendo Cristo na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Com esses gestos simples você vai estar dizendo, eu estava afastado, mas estou agora me reconciliando com o Senhor. Aí eu pergunto, onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão até eu vê-la, e depois você vai baixá-la. Simples. A palavra, a mensagem foi compreensível? Você entendeu? Você sente Jesus chamando você? Então faça essa decisão agora. Não deixe para amanhã. Não tenha vergonha. Não tenha dúvida. Simplesmente creia que Deus há de conduzir você, Deus há de guardar, Deus há de proteger. Aí eu pergunto mais uma vez, há alguém entre nós que deseja tomar esta decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador? Você vai meramente levantar a sua mão. Há alguém entre nós? Se não há, não quero constranger você, que é uma decisão sua com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a você e dê-te a oportunidade de ouvir mais da sua palavra, e que uma dessas oportunidades você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Queridos, vamos trazer a